pessoal! Na nossa aula de hoje, nós aprenderemos sobre a efusão pleural. O que fazer na prática? Quem aí trabalha com felinos sabe que a efusão pleural é algo muito comum na nossa rotina clínica. Para falar a verdade para vocês, toda semana eu atendo um paciente dispineico por efusão pleural. E muitas das vezes, o veterinário que está ali atendendo não sabe como conduzir esse paciente. Então, na nossa aula de hoje, nós aprenderemos desde a anamnese, exame físico, até a conduta terapêutica correta para poder estabilizar esse paciente. Então, dando sequência, nós também falaremos o que nós temos de novo aí em relação à sintomatologia clínica, em relação ao diagnóstico e em relação ao tratamento. Quando a gente fala, pessoal, em tratamento da efusão pleural, o tratamento é muito amplo, porque nós temos ali o tratamento básico para resolver, de imediato a efusão pleural, mas nós também temos que descobrir o que está levando à efusão pleural para poder tratar a causa base. Senão, a gente não consegue resolver o problema da efusão pleural por completo. Esse quadro ele começa a recidivar. Então, eu realizo o procedimento para estabilizar o paciente. Se eu não trato a causa base, 3, 4 dias depois ele volta com a mesma sintomatologia clínica. E para a gente entender um pouco melhor como que acontece a efusão pleural, eu coloquei essa imagem aqui para facilitar para vocês. Nós sabemos, pessoal, que o líquido dentro do vaso, o sangue dentro do vaso, dentro do capilar, ele é mantido pela ação de duas forças. Essas forças nós denominamos de pressão oncótica e pressão hidrostática. Então, tem que acontecer um equilíbrio entre essas duas pressões. Se a gente for pensar aqui, a pressão hidrostática é a pressão que o sangue exerce, a favor ali do vaso. E a pressão oncótica é que o líquido intersticial exerce contra o vaso. Tudo isso é para evitar o extravasamento de líquido. Mas quando, por algum motivo, acontece um desequilíbrio nessas pressões, o líquido começa a extravasar. Então, o paciente ele começa a apresentar as efusões, eles também podem apresentar os edemas, ascite, tudo isso ocasionado por um desequilíbrio nessas pressões. E além disso, pessoal, quando a gente tem uma inflamação na parede do capilar, por algum motivo, esse capilar ele está inflamado, também vai acontecer um desequilíbrio nessa pressão. E essa inflamação, juntamente com o desequilíbrio na pressão oncótica e pressão hidrostática, vai levar à formação do fluido pleural, a famosa efusão pleural, tá? Então, se a gente for pensar, qualquer processo inflamatório ali, nos vasos, principalmente no vaso linfático, vai levar a um desequilíbrio na pressão hidrostática e inflamação do vaso como consequência e, em seguida, nós vamos ter extravasamento de fluido, o que vamos denominar ali de efusão pleural. E quando a gente pensa aí nas efusões pleurais, tem diversas causas que podem levar à efusão pleural. Então, nós temos as causas primárias, nós temos as causas secundárias e também temos outras causas que são consideradas causas mais raras.
Então, agora eu vou detalhar para vocês. Quando a gente pensa em causas primárias, ou seja, problemas primários levando à efusão pleural, nós temos que pensar que esse problema está na pleura. O problema, ele está na pleura e esse problema na pleura está levando à efusão pleural. E aí nós podemos listar aí alguns diferenciais, como a pleurite supurativa, a vasculite exudativa, que acontece principalmente nos casos aí de peritonite infecciosa felina, tá? E nós também podemos ter as neoplasias primárias da pleura. E a principal neoplasia primária aí da pleura é o mesotelioma. Então, essas causas, né, são causas primárias porque acontecem diretamente na pleura. Quando a gente pensa em causas secundárias, a gente vai começar a pensar nas desordens que acontecem ali na região do tórax, tá? E pensando nessas desordens, entra aí como diferenciais as neoplasias mediastínicas. Para mim, pessoal, é uma das principais causas de efusão pleural na minha rotina. Eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Mas, assim, as neoplasias mediastínicas, a neoplasia no mediastino, o linfoma mediastinal, é uma das principais causas aí de efusão pleural nos felinos, tá? Além disso, nós também temos o timoma, que sempre deve entrar como diagnóstico diferencial. Seguindo aí, outros diferenciais que nós temos é a neoplasia broncopulmonar, tá? Eu já atendi paciente canino com uma neoplasia pulmonar e secundário, ele tinha uma efusão pleural. É muito comum também de acontecer. Outros diferenciais, dando sequência aí, é o rompimento linfático, a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca congestiva, tá? A dilofilariose, que é o famoso verme do coração, também pode causar um quadro aí de insuficiência cardíaca e, como consequência, a gente ter efusão pleural. E o último diferencial para as causas secundárias é o trauma. O trauma torácico, pessoal, ele pode levar ao acúmulo de sangue ali na pleura, que é o que nós denominamos aí de hemotórax, tá? E além disso, o trauma também pode levar à presença de uma hérnia diafragmática. Essa hérnia diafragmática causar a efusão pleural. Então, tudo isso aqui entra como causa secundária. Dando sequência, agora a gente vai ver outras causas de efusão, mas consideradas causas raras. Por quê? Porque dificilmente nós atendemos aí pacientes apresentando essas patologias e essas patologias levando à efusão pleural. Igual eu falei para vocês, é muito mais comum da gente atender um paciente com linfoma, isso se tratando do felino, tá, gente? Com linfoma e o linfoma mediastino levando à efusão pleural. Mas nós temos aqui como causas raras a torção de lobo pulmonar, as desordens hepáticas. Por que desordens hepáticas, pessoal? Porque a gente tem um desequilíbrio aí da pressão oncótica, da pressão hidrostática e, como consequência, nós podemos ter a ascite e as efusões, tá? Hipoproteinemia, a gente sabe que o que mantém o líquido dentro do vaso são as proteínas, tá? E quando o paciente ele tem hipoproteinemia, vai acontecer um desequilíbrio, mais uma vez, da pressão hidrostática e oncótica e, como consequência, o extravasamento do líquido do vaso.
A pancreatite também deve ser considerada. Por quê? Porque ela leva a uma inflamação ali dos vasos linfáticos e, como consequência, nós podemos ter as efusões. O infarto pulmonar, os cistotímicos, as infecções aí pelo verme pulmonar, né, o Aelostrongylus, eles também devem entrar como diferencial. Por quê, pessoal? Porque tudo isso leva a um desequilíbrio na pressão oncótica e osmótica e, como consequência, nós vamos ter as efusões. Para falar a verdade aí para vocês, eu nunca atendi na minha rotina, né, pacientes com verme pulmonar, com cistotímicos, com infarto pulmonar, apresentando aí efusão pleural. Mas na minha rotina, o linfoma mediastínico é responsável por 90% dos casos de pacientes que eu atendo com efusão pleural. Porém, gente, se a gente for avaliar a literatura, se a gente for pegar os dados aí da literatura, na literatura nós temos como principais causas de efusão pleural a peritonite infecciosa felina, a insuficiência cardíaca congestiva, o piotórax e as neoplasias, tá? Como aí causas mais comuns de efusão. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.